Marco Aurélio, quando a gente ouve esse nome, logo vem à mente a imagem do imperador filósofo, né? Aquela figura imponente, um verdadeiro símbolo de sabedoria, de dever, quase uma estátua viva. Ele é, para muitos, o governante ideal, aquele rei que os filósofos sempre sonharam que existisse. E essa imagem não veio do nada. Os próprios escritos dele, como esse trecho de Meditações, reforçam essa ideia. Pintam um retrato de um homem totalmente dedicado à razão e ao bem de todos. Uma imagem que, olha só, já dura quase 2000 anos. É aqui que a nossa análise começa a ficar interessante. Porque por trás do monumento, do grande ícone, existiu um homem. Um homem de carne e osso, cheio de complexidades. Será que essa lenda que a gente conhece hoje é a história completa? Vamos mergulhar nisso. Ok, para começar a desconstruir essa figura, primeiro a gente precisa entender o que era o ideal. O que significava ser um imperador perfeito naquela época? Qual era a régua que media um grande líder romano? A base de tudo era o que eles chamavam de mos maiorum, que são os valores dos ancestrais. Para ser um imperador modelo, o sujeito precisava ter um pacote de virtudes. Tinha que demonstrar pietas, um senso de dever quase religioso, gravitas, ou seja, seriedade, e clemência, a famosa misericórdia de um líder poderoso. A imagem do Marco Aurélio ela foi encaixada como uma luva nesses pilares. E esse encaixe perfeito não foi por acaso, não. Foi um projeto, quase uma construção literária bem deliberada. Vamos dar uma olhada em como isso foi feito. O conceito principal aqui é o de modelo historiográfico. Que nome complicado, né? Mas a ideia é bem simples. Não era sobre relatar os fatos de forma objetiva como um jornalista. A ideia era criar um exemplo, um modelo a ser seguido. Então as coisas boas eram super valorizadas e os defeitos? Os defeitos eram jogados para debaixo do tapete. E a principal ferramenta para essa construção toda tem nome: a História Augusta. Essa coleção de biografias é basicamente a grande arquiteta por trás da lenda de Marco Aurélio, sempre mostrando ele como um governante impecável. Mas claro, não dá para dizer que era tudo invenção. Essa imagem tinha sim uma base muito sólida na realidade. Aurélio teve uma educação de primeiríssima. Desde moleque, ele estava cercado pela nata da cultura da época. Foi Diogênito que abriu as portas da filosofia para ele, Apolônio ensinou o estoicismo, e aí veio Rústico e apresentou a ele a obra de Epiteto, que, nossa, mudou a vida dele. Então, a base da reputação dele era real, era genuína. Agora, uma das táticas mais eficientes para fazer um herói parecer ainda maior é colocar ele do lado de alguns vilões. E os historiadores antigos eram mestres nisso. Eles usaram essa técnica de forma brilhante para polir a imagem do Aurélio. O primeiro contraste já estava dentro de casa, o co-imperador dele, Lúcio Vero. Enquanto o Aurélio era o dever em pessoa, a História Augusta fazia questão de pintar o Vero como um cara, digamos, boêmio, mais interessado em festas e prazeres do que em governar. Depois veio a rebelião de Ávidio Cássio. Isso aqui foi um prato cheio. De um lado, Cássio, o general traidor e agressivo. Do outro, Aurélio, o imperador que, segundo as fontes, ficou triste com a morte do rebelde, porque ele queria ter tido a chance de perdoá-lo e mostrar sua clemência. É a antítese perfeita. E o mais impressionante é que até a família dele foi usada como contraponto. Os historiadores da época adoravam espalhar rumores sobre a infidelidade da esposa dele, Faustina, e sobre a crueldade do filho, Cômodo. Perto dessas figuras, a virtude de Marco Aurélio parecia ainda mais brilhante, mais inabalável. Ok, já vimos a imagem pública, o modelo construído. Mas e o homem de verdade? Para encontrar ele, a gente precisa sair da praça pública e entrar num lugar muito mais pessoal. E esse lugar são as famosas meditações. O ponto crucial aqui é que isso não era para ser um livro. Era o diário dele, um caderno de exercícios para a alma que ele escrevia para si mesmo, muitas vezes no meio de uma campanha militar. É aqui que a gente encontra o homem por trás da estátua. E que homem a gente encontra? Essa citação é de uma honestidade brutal. Ela mostra a visão histórica, bem sombria até, que ele tinha da gente. Uma luta sem fim entre a alma, que é racional, e o corpo, que é só um peso mortal e frágil. Pesado, né? No diário, a gente vê ele lutando com as grandes questões da vida. Ele reflete o tempo todo sobre como a vida é curta, sobre o dever que ele tem com a humanidade inteira, sobre aceitar o que não dá para mudar e, principalmente, sobre a batalha interna para controlar a raiva, o medo, as próprias emoções. Certo. Então, a pergunta que fica é, essa filosofia toda ficou só no papel, só no diário dele, ou ela virou ação de verdade? Como é que um estoico governava o maior império do mundo antigo?
A resposta está de forma bem concreta nos registros legais. Foram encontrados mais de 324 textos de lei escritos por ele nos códigos romanos. Isso já mostra que não era só papo de filósofo, era um imperador muito engajado em transformar seus princípios em política pública. E o que é realmente fascinante é ver a conexão direta. A crença estoica no dever com a comunidade se transformou em mais poder para o Senado. A ideia de dignidade humana virou lei protegendo os mais fracos, como mulheres, crianças e até escravos. E a busca por justiça fez ele criar mais dias de tribunal por ano, só para garantir que todo mundo tivesse acesso. E talvez um dos exemplos mais marcantes seja esse. Numa sociedade viciada em espetáculos de sangue, ele foi lá e mexeu nos jogos de gladiadores. Obrigou os lutadores a usarem armas sem ponta, sem fio. Ele não acabou com os jogos, mas a atitude dele salvou vidas, mostrando seus princípios em pleno coliseu. Então, no final dessa jornada, o que a gente tem não é uma figura simples, de uma nota só. O que temos é uma fusão muito complexa do homem que lutava com seus demônios internos e o modelo que a história se encarregou de construir. Ele era um homem cheio de contradições, né? Pensa só, um filósofo que detestava a guerra, mas passou a vida inteira no campo de batalha. Um humanista que governava um império super opressor. Um pai elogiado pela virtude, mas que deixou o poder nas mãos de um filho considerado um monstro. E um mestre do autocontrole que, dizem, precisava de remédios para aguentar a dor e o estresse. E talvez o verdadeiro legado dele não seja a perfeição que os historiadores venderam, mas a honestidade dessa luta. Ele nos dá um vislumbre muito raro de uma pessoa com poder quase absoluto que de verdade tentava todos os dias ser uma pessoa melhor. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. No fim das contas, o que tem mais valor? A imagem idealizada, o modelo perfeito que inspira gerações? Ou a verdade do homem, com todas as suas falhas e contradições, que talvez nos ensine ainda mais sobre o que é ser humano? Fica aí a reflexão.